Oi, eu sou a Ana Gabriela e hoje nós vamos falar sobre zooplâncton, comunidade-chave nos processos bióticos e abióticos dos oceanos. Bom, a definição de zooplâncton vem de origem grega, onde zoon significa animal e plâncton significa deriva. Então a junção das duas palavras é animal em deriva, ou animal que deriva, animal, enfim, um animal que fica à mercê das correntes marinhas. Zooplâncton também pode ser definido como um grupo de organismos que possui pouca capacidade de locomoção, afirmando o significado do seu nome, e que são transportados horizontalmente no meio aquático. Isso significa que os zooplânctons eles têm pouca ou nenhuma habilidade para conseguir nadar sozinhos no oceano. Eles sempre vão estar suscetíveis às correntes marítimas. Os zooplânctons também são seres extremamente pequenos, a gente quase não consegue enxergar eles a olho nu, aqui como mostrado nas imagens. Bom, eles podem viver em lagos, em rios ou no próprio oceano. Para capturar um zooplâncton, você precisa de uma rede de coleta muito fina, específica para isso, onde ela vai coletar a água e o próprio zooplâncton, porque assim ele vai ser melhor conservado. Aqui nós temos um exemplo de um biólogo utilizando uma rede de coleta de zooplâncton, e aqui nós temos outro exemplo de rede. Bom, os zooplânctons eles podem ser observados por lupas ou microscópio, mais usualmente o microscópio, principalmente em relação à pesquisa. Existem 5 grupos de zooplânctons. O primeiro deles é o virioplâncton, que são vírus abundantes no ecossistema biológico aquático e que representam o maior reservatório genético dos mares. E segundo Furman, este grupo de vírus exerce um papel muito importante das populações bacterianas e de fitoplânctons, pois utiliza as células vivas para replicar o seu material genético, consequentemente destruindo a célula hospedeira. Desta forma, desempenham um papel fundamental nos processos de ciclagem de nutrientes dos ecossistemas aquáticos. Isso significa que o viroplâncton ele vai manter uma quantidade de bactérias disponíveis no ecossistema, então vai tentar manter um equilíbrio ali. E o seu material genético ele é muito importante porque ele vai armazenar outros materiais genéticos de outras bactérias do oceano. Então o viroplâncton ele é extremamente importante para base de controle e também em questão de armazenamento genético do ecossistema aquático. Bom, aqui nós temos um exemplo de reprodução viral, em que o vírus ele entra na bactéria e ele deixa o seu código genético, o DNA viral, forçando assim a junção entre o DNA da bactéria com o DNA do vírus. E quando a bactéria se reproduzir, esse DNA viral já vai ter contaminado toda a bactéria e, consequentemente, vai ter uma produção muito maior de DNA viral dentro da bactéria, forçando ela a explodir e assim o vírus consegue se disseminar no meio. Aqui nós temos exemplo do vírus, imagens de como é o vírus e um exemplo de como acontece cada etapa vista por um microscópio. Outro grupo muito importante é o bacterioplâncton, que são organismos pequenos procariontes unicelulares, autrótrofos e heterotrófitos, que podem estar livres da coluna d'água ou aderidos a uma superfície viva ou amorfa, representando grande abundância no meio aquático. Como disse anteriormente, as bactérias elas têm um grande número populacional. E os vírus acabam fazendo esse controle. As bactérias elas são autrótrofas ou heterotrófitas, isso significa que elas podem se autoalimentar ou elas precisam de um outro organismo para poder fazer a sua alimentação. E elas ficam à deriva no oceano, elas podem ficar presas em animais, elas podem ficar presas no coral e esses micro-organismos são responsáveis pelo processamento de matéria orgânica e reciclagem de nutrientes, convertendo carbono orgânico dissolvido em carbono particulado e vice-versa.
O carbono particulado retém nutrientes que alimentam outros seres da cadeia trófica. A cadeia trófica é a cadeia alimentar marinha. Então, as bactérias vão ser extremamente importantes porque elas fazem essa troca da matéria orgânica, do carbono orgânico dissolvido para o carbono particulado. E o carbono particulado ele é extremamente importante porque é nele que vai ficar os nutrientes para que os peixes se alimentem e possam, assim, alimentar toda a cadeia alimentar. Aqui temos um exemplo de como mais ou menos ocorre, que etapa que ocorre da bactéria e as trocas com o carbono. Bom, outro grupo extremamente importante é o micoplâncton, que engloba fungos, filamentos e leveduras livres presentes na coluna d'água, assim como aqueles associados a partículas planctônicas e ao fitoplâncton. São organismos importantes no processo de decomposição, pois se alimentam de matéria orgânica morta. No entanto, algumas espécies vivem como parasitas dentro ou sobre outras espécies planctônicas. Aqui nós temos um exemplo do vasta variedade de tipos de plâncton que existem e os micoplânctons eles vivem dentro dos animais ou eles geralmente estão perto ou se reproduzem perto de matéria orgânica morta, porque é a sua fonte de energia. Bom, o fitoplâncton são microalgas conhecidas pela habilidade de produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. A alimentação envolve a luz solar, nutrientes na água e dióxido de carbono. Bom, como dito, as microalgas são plantas e elas sobrevivem pela fotossíntese e têm a função de oxigenar a água pela sua característica fotossintetizante. E quando analisarmos as formas de vida desses seres, existem 3 tipos, que são os unicelulares, os coloniais e os filamentosos. Bom, os unicelulares, eles são fitoplânctons que vivem sozinhos, sem precisar da necessidade de outro fitoplâncton para conseguir existir, para conseguir se manter no ambiente. Os coloniais já são fitoplânctons que vivem em grupos, mas eles não estão ligados um ao outro. Eles ainda são unicelulares, eles são independentes do outro para conseguir se manter. Já os filamentosos precisam ter uma dependência de um fitoplâncton com o outro. Outro grupo, já falando de forma mais geral, que é o zooplâncton, que é a comunidade de todos os organismos fagotróficos, compreendendo tanto organismos unicelulares quanto pluricelulares heterotrófitos. A maioria de seus representantes medem alguns milímetros, mas alguns quinidários podem chegar a medir alguns metros. Nem todos os plânctons estão à mercê das correntes oceânicas, alguns conseguem nadar. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de plânctons e o tamanho que eles podem chegar, os menores, e nós temos também um exemplo de um quinidário que chega a medir mais de 1 metro. Bom, com relação à permanência deles na coluna d'água, existem 3 etapas. A primeira é o holoplâncton, que são organismos que passam todo o ciclo da vida deles dentro da água. O primeiro exemplo são os eufasiáceos, depois os copépodos, depois os clanoides e, por último, apendiculares. Esses são os 4 tipos de seres que são holoplânctons. Eles vivem eternamente todo o seu ciclo dentro da coluna d'água. Eles não conseguem nadar sozinhos, não conseguem se locomover sozinhos. Eles têm uma dependência de locomoção da água e a sua sobrevivência vai depender das condições que essa água tem. O segundo grupo são os meroplânctons, são organismos que possuem parte de sua vida no plâncton e outra parte no ambiente bentônico. O ambiente bentônico seria conseguir ir para o fundo do mar ou ir para a terra. Exemplo, caranguejos, moluscos, eles conseguem se locomover no oceano sem necessariamente precisar da direção que o oceano, que a maré vai levar eles. Aqui nós temos o exemplo da estrela do mar, que ela nasce no holoplâncton, ela nasce como holoplâncton, vive na coluna d'água, à mercê do mar, e depois ela migra para o bentônico, onde ela vai ficar no fundo do mar
para se alimentar, para reproduzir. Outro exemplo é o caranguejo, o ouriço do mar, as lulas. E nós temos também o terceiro tipo, que é o ticoplâncton. São organismos que transitam entre a zona planctônica para a zona bentônica, vice-versa. Esses organismos eles vão fazer essa transição de bentônico para planctônico pelo fato de sempre buscarem alimento e melhores condições de sobrevivência. Existem muitos fatores que determinam a distribuição do zooplâncton marinho: a temperatura, a salinidade da água, padrões geográficos de distribuição e também relação com a latitude e massa da água. A distribuição ela está em relação à profundidade, à velocidade da corrente da água, à energia das ondas e à turbidez. Os zooplânctons são excelentes bioindicadores de mudanças físicas, químicas e climáticas, porque se eles estão em perfeito estado, significa que aquele lugar no oceano, aquele lugar no mar, tem perfeitas condições para que eles consigam se manter vivos ali. Se ocorre qualquer desequilíbrio, eles já não têm as mesmas características, não apresentam as mesmas condições que deveriam originalmente. E o principal papel do zooplâncton está na base da cadeia alimentar. Bom, falando sobre a cadeia alimentar, nós vamos agora falar sobre um tema que é bem interessante. Bom, todo mundo conhece o plâncton e todo mundo sabe que ele produz hambúrgueres, assim como o seu siriguejo. Só que ninguém compra os hambúrgueres do plâncton, porque são horríveis. Você já se perguntou por que ninguém consome? Bom, primeiro que a lanchonete dele se chama balde de lixo, e isso faz total sentido por ele ser um plâncton, já que os plânctons eles se alimentam de matéria orgânica morta, ou de tudo que é eliminado pelos peixes. Então, os plânctons são responsáveis por se alimentarem e também retirarem nutrientes dessas coisas que são descartáveis para os grandes predadores, que os grandes predadores não vão comer, os pequenos plânctons sim vão comer. Bom, temos um exemplo de como acontece a cadeia alimentar, que nós temos os pequenos seres e os grandes seres, que são os predadores. Durante as últimas décadas, houve um incremento nos esforços de pesquisa, que, em conjunto com modernas técnicas, mudaram a compreensão da ecologia de ambientes aquáticos, surgindo o conceito de alça microbiana, que postula que a matéria orgânica dissolvida se torne disponível aos demais níveis trófitos, através de absorção de carbono dissolvido pelas bactérias livres. O mais interessante é que essa matéria orgânica dissolvida, somente ela pode ser consumida por poucos organismos, inclusive a comunidade bacteriana heterotrófita, porque as bactérias elas são autotrófitas e heterotrófitas dentro do ecossistema aquático. Dessa forma, se não existisse a alça microbiana, esse carbono seria perdido. Nesse processo, a biomassa bacterioplâncta é extremamente importante. Então, os bacterioplânctas, eles são muito importantes porque eles que vão acabar consumindo essa matéria orgânica dissolvida e que os outros animais não conseguem se alimentar disso. Todos os organismos marinhos, tais como os peixes, zooplânctons, fitoplânctons, liberam matéria orgânica para o ambiente, sendo a sua forma dissolvida a mais abundante. Essa matéria orgânica dissolvida não pode ser incorporada diretamente por estes organismos. Bom, a ação das bactérias, como eu já disse, permite que esse carbono volte à cadeia trófita. O bacterioplâncton incorpora esse carbono o dióxido de carbono dissolvido como nutriente, convertendo por meio da sua respiração a matéria orgânica dissolvida em matéria inorgânica, reduzindo compostos complexos em moléculas mais simples, em um processo denominado remineração, as quais são utilizadas pelo fitoplâncton. Bom, desta forma, o fitoplâncton é consumido pelo zooplâncton e estes pelos peixes ou mais predadores, os quais fazem parte de uma cadeia alimentar clássica. Já a alçada microbiana é uma via alternativa. Então, nós vamos ter aí duas vias. Nós vamos ter os bacterioplânctons que vão se alimentar dessa matéria orgânica e vão
agregar o dióxido de carbono dissolvido a essa alimentação. Então, os peixes vão se alimentar desse dióxido de carbono, porque a cadeia alimentar vai seguir assim. Aqui, nós temos uma divisão aqui. Os fungos e as bactérias, elas vão fazer uma divisão do que vai ser produzido para a alimentação dos peixes. A divisão da matéria orgânica, eles vão consumir a matéria orgânica e os fitoplânctons vão se alimentar dessas bactérias e desses fungos que estão com a matéria orgânica e com o dióxido de carbono dissolvido. E assim, esses fitoplânctons vão alimentar o zooplâncton, que vão alimentar os peixes. E assim, esses nutrientes vão conseguir chegar na gente ou em outros animais. E a segunda divisão dele vai ser a matéria inorgânica, que vai chegar na remineração, que vão chegar aqui nos bentos profundos, que vão ser bactérias que vão se alimentar dessa matéria inorgânica no fundo do oceano. Em relação ao dióxido de carbono particular, agentes físicos e biológicos como as bactérias e os fungos aderidos na superfície, então eles estão mais próximos da superfície, desentregam gradualmente a matéria orgânica morta. Esse processo é denominado decomposição, como a gente já conhece, em que os micro-organismos atuam absorvendo nutrientes. No entanto, é necessário um comportamento multicelular, que se reflete em atividades coordenadas de interação e comunicação de vários organismos, formando um agregado, os quais são sistemas biológicos altamente organizados, nos quais as bactérias estabelecem comunidades funcionais, estruturais e coordenadas. Bom, a matéria orgânica em processo de decantação nos oceanos é denominada neve marinha, e quando não incorporada diretamente pela cadeia trófica, pode ser composta por uma variedade de detritos amorfos, organismos mortos, pelotas fecais. Esses agregados são necessários para manter o ecossistema pelágico e betônicos profundos. Então, significa que tudo que os fungos e as bactérias não conseguem comer aqui em cima, eles não vão conseguir consumir aqui em cima, vai descer para os bentos profundos e vai alimentar as bactérias e os fungos que estão aqui embaixo. Bom, a neve marinha é o principal mecanismo pelo qual uma parte do carbono é fixado fotossinteticamente e é transportado para a água mais profunda do mar, em um processo que pode auxiliar na diminuição e implicações causadas pelo efeito estufa, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso também. Bom, aqui, agora, falando sobre aquecimento global, nós entendemos que o zooplâncton tem uma importância muito grande em relação a isso, porque como já deu para perceber, as bactérias dentro desse ecossistema, o bacteroplâncton, vão ser responsáveis por fazer a fixação do carbono na parte mais funda do oceano. Então, as trocas de gases que acontecem entre a atmosfera e o oceano vão acontecer graças às bactérias. Bom, os oceanos ciclam carbono de 3 formas diferentes. O físico. Movimentação de carbono dissolvido nas massas de água de um local para o outro. A quantidade de CO2 na água depende da temperatura. Quanto mais fria, mais armazena. Isso significa o quê? Que quanto mais frio, quanto mais tiver um oceano, maior quantidade de oceano congelado, significa que tem mais carbono armazenado nesse gelo. O problema é quando esse gelo começa a derreter. Significa que o CO2 vai estar mais na superfície da água e vai fazer com que ocorra a reciclagem de CO2 com a atmosfera. Então, esse CO2 que estava antes congelado vai voltar para a atmosfera. Entretanto, variações de temperatura, salinidade e pressão podem alterar estas proporções, como nós vimos aqui. Se o gelo derrete por influência da temperatura, da salinidade e pressão, vamos ter um problema de desequilíbrio da quantidade de CO2 na atmosfera. Bom, os biológicos, eles são processos que incluem a respiração, produção e mineração da matéria orgânica e material esquelético do carbono e do cálcio.
esse material permanece na superfície, ele será reciclado e continuará disponível para a atmosfera. Entretanto, sempre algum material, seja na forma de células fitoplânctônicas intactas, seja em restos de animais mortos, carcaças, mudas, enfim, se eles chegam no fundo do oceano, eles vão ser remineralizados. E nós temos também o bombeamento biológico. O que é o bombeamento biológico? Bombeamento biológico é quando todo o ciclo do carbono funciona em perfeito estado. Por exemplo, o carbono vai ser armazenado na água. Nessas duas etapas vai haver a remineralização e a reciclagem do carbono. A remineralização, o carbono vai ser armazenado no fundo do oceano ou nas águas congeladas. E a reciclagem é quando o carbono volta para a atmosfera. Quando acontecem essas duas etapas, significa que todo o ciclo está funcionando bem. Então, significa que todo o ecossistema está em equilíbrio também. Bombeamento biológico é essa mudança do carbono para o fundo do oceano para a atmosfera e da atmosfera para o fundo do oceano. Bom, o problema é quando o gelo começa a derreter, assim como eu disse antes. E o que tem causado bastante o desgelamento são produções excessivas de petróleo, né? São essas explorações dos fósseis e também desmatamento. São os dois principais fatores que influenciam muito no ecossistema, tanto a busca pelo petróleo quanto o desmatamento para a agricultura. Bom, agora vamos realizar algumas atividadezinhas, 3 perguntinhas bem simples, para você refletir um pouco sobre tudo que eu disse agora. E depois que você conseguir responder, pesquisar, você compara a sua resposta com a minha. Você pode dar uma pausa no vídeo para poder ter tempo de pesquisar e procurar a sua resposta, e depois a gente confere a resposta que eu dei, ok? Vamos então para a questão número 1. Liste 10 invertebrados comumente encontrados nas praias brasileiras e classifique-os de acordo com o seu tempo de permanência no plâncton: holoplâncton, meroplâncton ou ticoplâncton. Dentre as 3 classificações, qual foi a que mais apresentou representantes? Bom, a minha resposta foi que o meroplâncton tem mais representantes, né? E que os plânctons são caranguejos, anêmonas do mar, cracas, águas-vivas, poríferos, esponjas, que são esponjas do mar, corais, lagostas, ouriços do mar, mexilhão dourado e estrelas do mar. Agora, novamente, você pode pausar o vídeo para procurar a sua resposta, tentar elaborar a sua resposta ou voltar no vídeo para pegar alguma coisa que você achou interessante para responder a questão número 2. E a questão número 2 é: qual a importância do zooplâncton na cadeia trófica marinha? A minha resposta foi: os organismos do zooplâncton desempenham papéis fundamentais na cadeia trófica marinha. São responsáveis por manter as populações de fitoplâncton equilibradas, pois realizam a transferência de energia para os demais tróficos. Além disso, ainda são um elo de ligação entre a matéria orgânica dissolvida e o resto da cadeia trófica, pois graças a eles, a matéria orgânica dissolvida pode ser absorvida e oferecer nutrientes aos demais seres vivos. Agora, a terceira questão é: como o plâncton pode auxiliar na minimização dos efeitos do aquecimento global? Você pode pausar o vídeo e colocar a sua resposta, ok? A minha resposta foi: através do seu papel nos processos de ciclagem de nutrientes, principalmente relacionado ao seu papel no ciclo do carbono, neve marinha e bombeamento biológico, a transferência de carbono da superfície para o fundo dos oceanos. Bom, essas são as 3 atividades que resumem basicamente tudo que foi apresentado. Essas são as minhas referências e eu agradeço pela sua atenção. Até mais!